Olá, pessoal, tudo bem? Ah, legal. Não sei se vocês sabem, mas a gente acaba ficando aqui, mas não é porque a gente... Se bem que é bom que a gente fica protegido, mas é que tem a câmera aqui para o pessoal online, então a gente tem que ficar nesse quadradinho. Vamos esperar aparecer ali. A gente estava tudo vendo a resolução. Inclusive, palmas para a Júlia aí, que está mandando muito bem. No... Boa, deixa eu testar também, né? Ótimo. Então, pessoal, eu vou falar sobre os 25 motivadores. Daqui a pouco a gente vai ver que não é bem 25, mas eu já conto o porquê. Eu sou o Thiago Brant, eu sou branco, alto, né, tenho 1,81, cabelos normalmente cacheados, mas hoje está curtinho. E estou com uma camiseta aqui da minha empresa, a Agler, camiseta branca de manga curta. Bem-vindos aqui para essa palestra. Essa trilha que é tão incrível aqui para o TDC, né, mais uma vez, muito sucesso. Esse daqui sou eu. Eu sou facilitador do Management 3.0 já há um bom tempo e trouxe também para o Brasil outras coisas, né? O Anfix, o Agile People, que são todos temas que, inclusive, todos eles vão estar presentes aqui nessa palestra. Vocês vão até entender por que eu falo de tantas coisas diferentes, porque no final, apesar de diferentes, elas se conectam muito bem, né? Trouxe aqui meu Personal Maps. Quem já fez um Personal Maps aqui? Ah, então a galera que manja mesmo, né? Então é bom a gente apresentar, né? Mostrar que a gente também faz. Deixa eu ver o que eu posso escolher hoje aqui. Eu vi que a Mayra me perguntou, né? Como tá sempre corrido, não sei o quê. Eu tenho usado, às vezes, um termo aqui, ó. Não é fácil, né? Para mim é um not easy, então para mim parece um queijo. Então eu gosto de usar essa expressão aí, que hoje não está fácil, né? Vocês viram no painel, a gente está aí com muitos desafios. Mas vamos ver, a gente tem que tornar o lugar de trabalho mais gostoso, mais prazeroso, e acho que esse é o grande objetivo do Management 3.0. Quem aqui já ou conhece ou ouviu falar do Anfix? Provavelmente quem assistiu o Fernando mais cedo deve, né, se identificar o que está aqui. O Anfix ele é um modelo que é muito inspirado no Team Topologies, né? O Team Topologies foi uma das inspirações para o Jürgen criar. E eu só estou explicando aqui porque eu vou trazer um tema hoje que é a releitura do Moving Motivators a partir do trabalho do Anfix. E o Anfix foi criado pelo criador do Management 3.0, que é o Jürgen. E ele falou isso aqui na época que ele lançou, foi muito engraçado que ele falou o que vem depois do Management 3.0, o SAFe e tudo mais. Então foi uma frase até de impacto, né? Como assim, depois do Management 3.0, o Management 3.0 ficou para trás? Mas se vocês forem ver, foi bem uma forma de impactar mesmo. O Management 3.0 não ficou para trás, eu acho que ele não deve ficar tão cedo. E o próprio Anfix, né, a parte de governança, de gestão, ela é inspirada no Management 3.0. Eu diria que o Anfix, hoje de manhã alguém perguntou, né, qual que é o futuro do management, o que tem de planos aí para a marca, mas eu acho que o Anfix é uma boa evolução, né? Na verdade, o management cuida da gestão e a gente usa ele para tudo aquilo que o Anfix traz. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Quem conhece o Moving Motivators? Quem já fez sua sequência aí de 10 motivadores? Vocês sabem qual que é o primeiro? Lembram? O Moving Motivators, aqui, não sei quem já viu também, o Personal Collab Cards, é uma nova ferramenta do management, também não vou falar sobre ela, mas no futuro, quem sabe a gente traz. Mas essa semana, eu, o Bruno e o Henrique, que inclusive estão aqui me ajudando muito hoje, a gente fez o nosso e eu trouxe o meu aqui, né? Então, por exemplo, eu sempre trago aqui meta, honra como primeiro colocado, né? Então, para eu entender, e isso vocês podem ver até no meu trabalho, nas coisas que eu falo, estão sempre relacionados ao meu Moving Motivators. Então, o legal dele é que ele é simples, né? Fácil de usar. Eu ia falar barato, mas na verdade é de graça, né? Você não precisa nem ter custo para usar o Moving Motivators. Mas a ideia não é falar exatamente sobre ele, mas o Moving Motivators é uma ótima ferramenta para quê? Para a gente saber o que os nossos colaboradores desejam, quais são as necessidades dele, né? Como criar um ambiente de trabalho que seja inspirado
pelos motivos humanos, né, pelos valores humanos. A própria Pia Maria, que é do Agile People, ela fala, né, que as empresas hoje elas podem basear a sua gestão nas necessidades humanas. Isso é muito poderoso. E o Moving Motivators é sobre isso. Mas no Anfix a gente vai além, né? O que você vê que impulsiona o seu cliente? Vocês pararam para pensar por que ele compra o seu produto, o que faz ele adquirir os serviços da sua empresa? Então, esse conceito que no Management 3.0 a gente usa muito internamente, né, de o que motiva as pessoas, a gente pode também colocar para o nosso cliente. O que motiva o nosso cliente? Porque assim como nossos colaboradores, os clientes também são pessoas, né? E aqui, quem viu e já fez o workshop de Management 3.0, vocês veem que o Moving Motivators ele é baseado na teoria dos dois fatores. Alguém tem ideia do que é a teoria dos dois fatores? É bom para eu fazer vocês pensarem e eu respirar. A Mayra conhece, com certeza. Mas olha que interessante. E é legal que esse desejo tem a ver comigo, né? Eu gosto muito de comida, né? Eu quando saio para comer, gosto de comer bem tudo. Porém, se eu não tenho como comer bem, hoje mesmo vim correndo aqui, almocei o que tinha, não é um problema para mim, né? Então, o que motiva a gente não necessariamente pode ser o que desmotiva. Aqui, por exemplo, liberdade. Liberdade é algo que eu tenho naturalmente. Então, não é algo que me preocupa no dia a dia, mas se eu perder a minha liberdade, com certeza eu vou sentir. Então, tem coisas que estão mais na linha do desejo, que é aquilo que a gente quer, né, mas a gente não se sente ruim quando falta, mas tem coisas que a gente tem, mas a gente vai se sentir ruim quando falta. Tá? Isso que é a teoria dos dois fatores, né? Ela diz sobre isso. E outro ponto é o intrínseco e o extrínseco. E é curioso esse exemplo aqui, né, que a gente tem descanso e justiça. Né? O descanso, a gente gosta do processo, né? Deitar lá, descansar, ficar numa boa. Isso é uma coisa que é uma motivação intrínseca. A gente tem desejo e motivação pelo fato de estar lá descansando. Agora, justiça, eu acho curioso falar que é extrínseco, né? Mas o que acontece? Justiça, quem aqui gosta de justiça? Quem gosta de ir no tribunal, participar de, como é que chama? De júri, essas coisas, né? O processo de conseguir justiça, a gente não curte. A gente curte ver ela acontecendo. Então, a justiça, ela está na linha do extrínseco. E aí, o que acontece? O Moving Motivators ele foi baseado em muitos estudos, né? Porque muitas pessoas já estudaram a motivação humana. Uma delas é o Maslow, né? Quem conhece já estudou na faculdade a hierarquia do Maslow, né? Que a gente sabe que a gente precisa ter. Inclusive, é legal que antes de a gente falar de qualquer coisa de motivação, de vamos fazer uma gestão moderna, a gente precisa cuidar das necessidades básicas, né? Se a gente não tem a nossa segurança garantida, dificilmente a gente vai conseguir qualquer outra coisa, né? Mas também tem a teoria da autodeterminação. O Dec e Ryan, né, são dois estudiosos bem importantes no mundo da motivação. Quem já leu o Motivação 3.0? Se não leu, tem que ler, porque é um livro que é muito importante. E ele cita muito esses dois autores, porque eles estudaram muito, e eles chegaram à conclusão de que as pessoas se motivam por autonomia, competência e pertencimento. A gente precisa desses três fatorzinhos para conseguir fazer um trabalho satisfatório e conseguir ter prazer no nosso trabalho. Stephen Hay, vocês já ouviram falar? Ele é um doutor, né? Ele fez todo um estudo, ele já é falecido hoje, a Maggie Race, que toca todo o projeto que ele deixou, mas o Stephen Hayes, ele listou 16 desejos básicos, né? Então, o que o Jürgen pensou, né? 3 itens é muito pouco para representar a motivação humana, né? Motivação humana é muito mais do que isso. O Dr. Reis, ele falou que todos nós aqui temos 16 desejos básicos, né? A gente valoriza essas 16 coisas, mas o que muda é o quanto a gente valoriza cada uma dessas coisas, né? Cada um de vocês tem uma motivação diferente. Inclusive, o Dr. Reis, o Reis Motivation Profile, ele lista cada um desses motivadores de -2 até 2. Então, se a gente for pegar um relatório do Reis Motivation, ele tem
mais de 2 bilhões de combinações possíveis. Então, ele é um modelo que mostra muito a diversidade humana, né? O quanto cada um de nós é único e tem um sistema único. O Daniel Pink, uma coisa curiosa é que o Daniel Pink não é um cientista, ele é um jornalista, né? Então ele estudou tudo isso e ele escreveu o Motivação 3.0, né? Que originalmente chama Drive. No Drive, ele deu uma reescrita aí, se vocês forem ver, ó, a gente tem... Opa. Autonomia, competência e pertencimento. O Daniel Pink, ele escreveu autonomia, maestria e propósito. Mas se a gente for ver a fundo, é mais ou menos a mesma ideia do Dweck e do Ryan, né, que esses 3 fatores motivam a gente necessariamente. E aí, lá em 2011, o Jürgen criou o Moving Motivators, que a gente usa até hoje, mas ele se baseou em tudo isso. Todos esses estudos anteriores culminaram no Moving Motivators. Só que por que esses 10, né? Vocês sabem a história do Champ Frogs? Eu pergunto por que é um módulo do sapinho, né? Todo mundo tem dificuldade em achar. Mas o Champ Frogs é uma palavra que se formou, que ele gosta, ele não abre mão de jeito nenhum dela. Mas 10, ele acredita que é um número ok, para a gente não trazer muita complicação para o modelo. E esses 10, ele acredita que é importante no ambiente de trabalho, né? Por exemplo, o Race, ele tem aqui atividade física, família. Ele falava, para que eu vou chamar meu colaborador para falar sobre isso, né? Eu tenho que falar do que é importante no ambiente de trabalho. A gente vai ver que ele não estava tão certo assim, né? Quem conhece o Octalysis? Quem já jogou Candy Crush alguma vez na vida? Quem joga até hoje? O Octalysis, ele também é um framework aí de motivação, ele é muito usado nos games, né? Então, o Jürgen, depois no Moving Motivators, depois de 2011, continuou estudando, né? Isso daqui, ó, é de 2015, e a gente joga Candy Crush porque Candy Crush sabe jogar muito bem na perda e na escassez, e sabe trabalhar também significado, realização. Quantas fases tem o Candy Crush? Milhares, né? Porque tem toda uma coisa que você nunca termina. Então, tem esse estilo. Eles sabem usar muito bem. O que o Jürgen fez depois do Moving Motivators? Ele pegou tudo isso e fez uma tabelinha lá para ver o que aparecia. Tá vendo aqui, ó? Dweck, Ryan, Drive, 16 desejos. Ele juntou tudo isso, viu o que tinha de comum, o que tinha de diferente, que palavras que talvez tinham significados parecidos. E aí ele foi juntando tudo isso e ele acabou chegando num modelo, né? Primeiro, né, só para lembrar, são 24 que ele listou, né, que está tudo aqui no final. E lembrar que tudo isso, ainda por cima, a gente tem que só tomar cuidado, que é muito cultural, né? Então, quem já fez um Moving Motivators sabe que a gente tem que conversar em cima dele, né? Porque a gente tem que entender o que cada um entende, né? Cultura, cada palavra aqui pode ter muitas mudanças, né, culturais. E, né, eu sou lá de São Paulo, estou aqui no Sul, já é uma diferença, imagina o que a gente vê nas empresas, né? E aqui ele chegou nessa listinha. Por que eu pus 25 motivadores, né? Na verdade, essa matriz, ela chama uma matriz 25, porque ela tem 5 por 5, mas aqui no meio a gente tem um coringa, né? Então, porque são 24, na verdade, mas a gente pode adicionar alguma coisa, né? Eu sei que tem um autor, quem já fez o PAC, né, que é o Professional Agile Coach, bem comum, o Andy Barbosa colocou, por exemplo, uma cartinha salário, né, porque ele acredita que é importante a gente conversar. Tem pessoas que são motivadas por salário, né, então é importante a gente ter flexibilidade. E aqui a gente transformou em cartas, né? Então o Anfix, ele é muito baseado em cartas também. O Management 3.0 tem alguns baralhos, né? Para o Anfix, tudo é um baralho, já tem acho que uns 15, pelo menos, baralhos diferentes, e cada vez está saindo novo, e tem o baralhinho dos 25 motivadores. E aí, num workshop de management, de Anfix, a gente fez um presencial em dezembro, a gente faz um exercício desse tipo, que eu achei bem interessante, né? O que motiva uma empresa a adotar o Safe, Spotify ou Scrum?
e a gente usa os 24 motivadores, né? E a gente classifica como frio, morno, quente, né? O quanto que esse tipo de motivação leva um gestor a decidir por um framework. Aqui está um resultado, tá vendo, de uma das mesas. Então, a gente tem aqui, tá vendo, frio, morno, quente. Então, o quanto que a gente vê que as pessoas usam os seus motivadores para tomar uma decisão. E é interessante perceber que é bem diferente do quanto que os funcionários se valorizam, né? A gente acredita, geralmente eles querem aqui maestria, padrão, né? Uma coisa mais assim, e os colaboradores estão querendo o quê? Significado, uma série de outras coisas. É legal a gente comparar o que motivam as nossas decisões. E a gente vai fazer isso junto agora. Então, acho que alguns já devem ter visto, mas agora eu vou convidar todos vocês, embaixo de cada cadeira, tem uma cartinha, podem pegar. Leiam essa cartinha e ver que motivador que apareceu nela. Tem uma descrição. Quem tiver em casa, vocês podem ler esse QR Code, que ele vai sortear uma carta aleatória para vocês. Então, quem está aqui, levanta e você vai comentar com o seu colega do lado sobre o que é esse motivador para você. Como que é essa palavrinha na sua vida? Podem chamar o colega e a pessoa do lado. E quem tiver em casa, coloca no chat. Essa carta que apareceu para vocês, coloca qual foi e o que você pensa sobre ela. Como que isso te move? Quem estiver aqui na sala e pegou um coringa, pode ler o QR Code, que vai sair uma nova cartinha para vocês. Ó, tem influência, certeza, motivar as pessoas, segurança, justiça. E ainda foi uma carta escolhida para Rafa, em liberdade, segurança, pertencimento, Silas colocou. Ah, já foi. Se alguém não tiver cartinha embaixo da cadeira, pode pegar aqui com o Rick. Aí, pessoal, vem aqui, voltando, senão a gente vai estourar o tempo aqui. Alguém pegou a cartinha sexo? Na verdade, sexo foi uma coisa que sempre esteve nesses estudos, mas geralmente eles tiram fora, né? Será que faz sentido falar disso no escritório? Apesar de que a gente sabe que o sexo movimenta muitas pessoas, né? Mas talvez a gente possa remover essa carta, tá? Eu conheço pessoas que tiram. O próprio Stephen Hayes, na história do Raise Motivation, ele mudou para beleza. Tá? Então, o motivador beleza, ele substituiu o sexo para não ter essa saia justa, né? E qual que é a ideia, né? O Champ Frogs, como eu falei, ele é voltado para o ambiente profissional, né? O quanto que a gente conversa dentro das empresas. Mas, por exemplo, alimentação. Eu já fiz trabalhos usando os 24 motivadores ou 16 desejos básicos. Saber que as pessoas valorizam a alimentação e isso é importante para elas é extremamente importante no ambiente de trabalho. Porque aquela pessoa que tem um desejo forte por alimentação não marca a reunião na hora do almoço, né? Ou se for logo cedo, tem que ter um cafezinho da manhã, né? Então, é importante você saber isso. Atividade física, gente, o quanto que eu vi de pessoas que fazem a agenda dela para garantir que podem correr de manhã. Então, isso que eu não concordo com o Jürgen, né? Ele falou assim, não, isso não é para o ambiente profissional, mas é importante a gente saber. E isso faz uma diferença incrível. Família, né? Eu já tive colaboradores meus que família é lá em cima, né? E para mim é aqui embaixo. Então, o que acontece? A gente tem sempre alguma questão, tipo, para mim estar aqui em Florianópolis, longe da família, tudo é tranquilo. Mas o Henrique ontem estava lá, né? O que você vai fazer? Ligar para minha mãe, preciso conversar com ela. Então, é legal a gente saber o que as pessoas valorizam. Esse aqui, por exemplo, é o meu relatório, né? Quem aqui tem o status entre os 5 primeiros no Moving Motivators?
Status que é fama, reconhecimento. Então, é muito incomum as pessoas listarem status, né? Mas eu, fazendo um trabalho mais profundo, eu percebi que, para mim, ó, cadê o status aqui? Sumiu. Aqui, ó. É bem forte, não chega a ser essencial, mas é legal a gente reconhecer essas coisas. Tá vendo? Ó, família, -2. Atividade física, para mim, então, nem pensar. Tem que fazer alguma coisa que seja mais adequado. Mas tem pessoas, gente, que não consegue ter um bom dia se não acordar e fazer atividade física. Então é importante a gente considerar tudo isso, tá? E isso faz o quê? Que a gente se conheça melhor e possa trabalhar em cima. Não é que alguém está errado ou incorreto, é porque ela tem desejos diferentes e a gente enxerga o mundo pelo nosso perfil do que a gente valoriza. E é muito difícil para a gente entender quem enxerga diferente, tá? Então, por isso que é importante a gente fazer isso, certinho? Convidar vocês aí, em julho, não sei se vocês estão sabendo, Jürgen vai estar lá em São Paulo, né? Ele vai fazer um workshop com a gente e também vai participar do Scrum Day, então deixar o convite para vocês para irem estudar Anfix com ele, aprender tudo isso com a gente, tá bom? E agradecer aí a atenção e, claro, a cartinha de vocês, quem ficou sem, pode pegar aqui com o Bruno e com o Henrique, que a gente tem. E brigadão, pessoal.